Porque o Senhor Jesus disse para vigiarmos e orarmos. O que Jesus disse sobre a sua segunda vinda. Hoje quero conversar com vocês sobre nosso dever de vigiar enquanto esperamos a volta de Jesus. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui compartilhando uma série de devocionais do Evangelho de Marcos. E esta é a de número 24. Aproveito para pedir que se inscreva no nosso canal. Caso ainda não tenha feito, ative o sininho, assim toda vez que eu postar um novo vídeo, você seja notificado aí. E não se esqueça de dar um like no vídeo, caso goste do conteúdo que eu estou compartilhando aqui desta devocional. O texto devocional de hoje está em Marcos capítulo 13, versículos de 1 até o 37. E olha o que diz o versículo 35 até o 37. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo, o que digo a vocês, digo a todos, vigiem. Jesus está falando aqui sobre a seus discípulos, sobre a sua volta, sobre a sua segunda vinda. E ele declara o que acontecerá até que ele venha, mas deixa claro que ninguém sabe o dia e nem a hora, que isso somente o Pai conhece e sabe. Marcos 13 começa dizendo o seguinte: quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no meio do Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, João, Tiago e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Jesus lhe disse: cuidado que ninguém os engane. Marcos 13, de 1 até 5. Os discípulos parecem serem turistas admirando a construção do templo na cidade de Jerusalém. Com certeza o templo devia ser mesmo lindo. O primeiro templo foi construído pelo rei Salomão e destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 586 a.C. O segundo templo começou a ser construído por Zorobabel, o governador da época, e Esdras, o grande sacerdote, no ano 536 a.C. E depois foi reconstruído e ampliado no ano 19 a.C. pelo rei Herodes. E foi este que os discípulos comentavam maravilhados. O povo judeu tinha muito orgulho desse grande edifício. Ele era o centro da vida judaica, tanto que era costume jurar pelo templo. Se alguém falasse contra o templo, podia ser considerado blasfêmia e ser morto, olha só. Por maior e mais imponente que fosse o templo, Jesus nunca hesitou em afirmar que ele era maior do que o templo. Mas, para os judeus daquela época, o templo havia se tornado um ídolo, um lugar mais venerado que o próprio Deus. O templo era, com certeza, uma coisa boa para o povo, mas coisas boas podem se tornar os piores ídolos. Prova disso é que às vezes Deus destrói até mesmo coisas boas que permitimos que se tornem nossos ídolos. Queridos, Deus não divide glória com ninguém, nunca podemos esquecer isso. E Jesus disse a seus discípulos, e outros ali que estavam ali ouviram o que ele disse, que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas, se referindo aqui ao templo. Isso aconteceu aproximadamente, olha só, 40 anos depois. A profecia aconteceu quase 40 anos depois. Houve uma revolução judaica generalizada contra os romanos na Palestina e os rebeldes tiveram muito sucesso no começo, mas depois Roma esmagou os judeus e Jerusalém foi incendiado, destruído uma boa parte, incluindo o templo, como disse Jesus. Os romanos destruíram o templo pedra por pedra. O cumprimento literal dessa profecia de Jesus estabelece o tom para o restante das profecias contidas nesse capítulo, ditas pelo próprio Senhor Jesus. Alguns discípulos perguntam a Jesus o seguinte: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Então Jesus lhes responde dizendo o que iria acontecer no mundo até que ele volte. Jesus lhe disse o seguinte: cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação
reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são início das dores. Marcos 13, versículos 5 até 8. Aqui vemos algumas coisas que Jesus disse que irão acontecer até que ele volte. Primeiro, se levantarão falsos messias. Jesus aponta a provação que pode vir a seus discípulos de falsos messias, falsos cristos que vêm agir em seu nome. Eles fingirão ser Jesus ou representantes do Senhor Jesus, mas não serão verdadeiros representantes de Jesus. Temos que ficar atentos, portanto, ao que a gente está ouvindo, a quem está ouvindo, principalmente nessa época de internet. Jesus disse para ter cuidado, que eles vão tentar enganar o povo com teologias, ideologias, mas isso não são ainda os sinais do fim. Segundo, guerras e rumores de guerras. Jesus nos lembra que antes dele voltar, haverá muitas guerras e ameaças de guerra na terra. Em tempos difíceis, muitas pessoas presumem que o fim dos tempos está próximo, mas Jesus disse que guerras e rumores de guerras não são ainda sinais do fim. Terceiro, catástrofes. Essas coisas devem acontecer como guerras, fomes, terremotos, até inundações acontecerão na terra, mas ainda não sinalizam o fim. Jesus está alertando o seu povo para que eles suportassem esses tempos e abandonassem e não abandonassem a fé. Esses são o começo das dores, queridos, usando uma linguagem aqui do início das dores do parto de uma mulher. E quarto, perseguições. No versículos 10 e 11, Jesus lhe diz que eles serão entregues a tribunais, que eles seriam perseguidos por serem cristãos. Essa perseguição não é um sinal do fim ainda, mas simplesmente deveria ser esperado. Que eles deveriam pregar o evangelho a todas as nações, pois a perseguição não exclui a igreja dessa responsabilidade. Ainda hoje temos muitos cristãos sendo perseguidos e mortos por defenderem sua fé em Jesus Cristo. Quinto, rejeições e traições. No versículos 12 e 13, Jesus diz que o amor se esfriaria ao ponto de irmão trair e matar o próprio irmão. Os seguidores de Jesus devem esperar tragédias nas famílias, mas isso ainda também não é sinal do fim. E sexto, sacrilégio terrível. Versículo 14 diz: quando vocês virem um sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Marcos 13,14. Jesus está fazendo aqui menção da abominação da desolação dita pelo profeta Daniel. Daniel 11, versículo 31. Esse sacrilégio terrível será uma profanação do templo, onde o anticristo se intitulará Deus dentro do templo em Jerusalém. Esse sacrilégio ou abominação fala da profanação final de um templo judaico, algo tão terrível que resultará no julgamento de Deus. O apóstolo Paulo fala isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Olha só o que ele diz: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. E segundo o profeta Daniel 12, versículo 11, é que quando isto acontecer, haverá então 1290 dias, portanto, 3 anos e meio para o julgamento de Cristo, para o retorno triunfante de Jesus à terra. Jesus disse então que os que estão na Judéia fujam para as montanhas, para os montes, portanto, está dirigindo aqui ao povo judeu. E também faz menção do telhado, uma característica comum da arquitetura da Judéia antiga. Os cidadãos da Judéia, Jesus diz, para fugir, porque vem grande problema para eles aí. Essas palavras de Jesus levaram alguns a acreditar que todos os cristãos passarão por esse período conhecido como grande tribulação. No entanto, Jesus prometeu pegar seu povo da terra e encontrá-los no ar. Isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 18, que diz o seguinte: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia. E nos disse para orarmos para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer
e estar em pé diante do Filho do Homem, Lucas 21:36. E prometeu também que, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Jesus deixou essas palavras proféticas para que o povo judeu, durante os dias do sacrilégio, da grande tribulação, tivesse a certeza que tudo o que ele falou é verdade, e assim possam entender quem é o anticristo e reconhecer a Jesus como Messias, o Rei dos Reis. O texto bíblico de Marcos capítulo 13 ainda diz que antes de Jesus voltar, no final da grande tribulação, haverá sinais visíveis nos céus. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão dos céus e os poderes dos céus serão abalados. Então Jesus virá com os santos dos céus, a gente, e enviará anjos para os 4 cantos da terra para reunir os seus eleitos, que são aqueles que vierem a se render a Jesus durante a tribulação e sobreviverem. Com certeza será um dia maravilhoso. Mas entendo aqui, queridos, que a mensagem principal de tudo que Jesus disse neste capítulo é vigiar. Pois ninguém sabe o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. Mas por que você deve vigiar? Para que ninguém possa te enganar e entrar na sua casa e destruir e roubar tudo que o Senhor te deu. Existem tentações e pressões que vão te assaltar para te fazer pensar que tudo que Jesus disse é mentira, para te induzir a desistir e parar de viver como um cristão, para não andar mais por fé, para deixar de crer na verdade de Deus. Cuidado com isso, queridos. Enquanto espera, trabalhe e viva a sua vida. Não permita que nada te desvie do caminho do Senhor, que nada te atrapalhe de ser o que Deus quer que você seja nos dias de hoje. Infelizmente, há muitas pessoas que não vigiaram, se afastaram de Deus, deixaram de crer nele, na igreja dele, na sua palavra. É sobre isso que Jesus está alertando aqui, queridos. Cuidado para que ninguém te engane. Permaneça crendo nele e esperando por sua volta. Que nossa oração nesse dia seja: Senhor, me ajude, me fortaleça para ficar alerta, para não ser enganado por falsos ensinos e falsos cristos. Eu quero me encontrar contigo e vê-lo face a face, juntamente com todos os salvos, para celebrar e adorar ao Senhor, ao único que é digno de honra, de glória e de louvor, ao Senhor Jesus Cristo. E eu oro no nome dele. Amém. Se este vídeo foi esclarecedor, te abençoou, peço que você deixe um like, mande o link desse vídeo para os seus amigos e familiares e deixe um comentário daquilo que Deus ministrou ao seu coração. Que Deus te abençoe nesse dia, um forte abraço e até o próximo vídeo devocional.